Georgina, Ramiro. A gente se conhece desde a infância, desde que ela tem 4 anos e eu 5. Nossas famílias são amigas, nossos pais são amigos, né? E a gente passava algumas férias juntos e tal, mas sempre como amigos só, né? Embarcados, né? Sim. Os pais dela tinham um barco, meus pais tinham outro, então a gente tinha muita convivência já com o barco e entre as famílias. Velejadores desde bebê. Velejadores desde pequeno. Por exemplo, eu comecei na vela, assim, independente dos meus pais, já fazendo um curso de vela no Yacht Clube Paulista em 85. 85, 86, eu já fiz vários, A gente ficava, na verdade, a gente dormia no clube, passava uma semana. Então era assim, 40 crianças, tudo junto, mas era acampamento de vela. Exatamente, era uma legal. semana. Os pais deixavam a gente num sábado e iam buscar no outro domingo. Isso onde? No Yacht Clube Paulista, na represa de Guarapiranga. Fantástico, muito legal, fantástico. Muito isso. legal. Bom, e aí foi a história assim, da vela é essa, né? Aí depois cada um tomou seu rumo, eu fui morar fora. A partir dos 11 anos eu fui morar na Argentina, porque minha mãe é argentina, os pais deles são argentinos, mas a nossa história é inversa. Ele nasceu lá, veio pra cá e eu nasci aqui e fui pra lá. E a gente perdeu o contato durante muitos anos. E depois, em 2007, a gente se cruzou na Ilhabela, nossos pais voltaram a se cruzar também, assim, foi mero acaso. Eles voltaram a morar no Brasil. E aí quando eu vi ele, a primeira coisa que eu olhei pra ele, assim, eu nem lembrava dele, né? Aí eu olhei pra mão dele e falei, deixa eu ver se ele é casado, né? Ele não tinha aliança. Aí eu falei pra mim, cara, eu vou casar com esse cara. Não sei quando. Em 2007? Isso em 2007. Ele tava namorando. E eu, no dia que eu vi ela, eu namorava 3 anos e meio. Eu tava sozinho em Ilhabela, eu vi ela, não rolou nada. Nem um papo de começar, sabe, nada. Só eu tal. No mesmo dia eu subi pra São Paulo e terminei com a minha namorada. Mas, tipo... Porque era ela. Só que aí eu voltei pra São Paulo e comecei a namorar outro cara. Ah, que ótimo. Bom, e assim foi durante 5 anos. Vocês trocaram o telefone nesse Não, momento? a gente trocou. A gente virou super amigos. A gente, trocava Sabe o friend zone? Então. Aí a gente trocava mensagem, o que fazia, o que não fazia, não sei o que. Sempre sabendo um da vida do outro. Saía juntos. E os namorados sempre com aqueles ciúmes, né? Só que a gente era amigos. Não tem nada, gente, imagina. Não tem nada. Né, cara? Aí chegou uma hora que a gente falou, bom, e agora, né? Aí a gente teve uma semana de vela, que depois da semana de vela, Ilhabela, né? Aquela regata, não sei o que, tinha tomado algumas a mais, aí foi aquele negócio, aquele primeiro beijo, né? Tipo... Com o namorado ou sem os gêmeos? Não, ninguém namorava. Ninguém namorava. Aí então, não pode primeiro beijo. Agora não tá filmando, agora aí fala. a primeira noite que eu dormi com ela, na casa dela em Ilhabela, eu acordei de manhã com o pai dela. Raminho, você quer ovo duro ou ovo mexido? Começou assim. Aí falou, bom, né, agora vai. E E aí isso foi em 2011, né? 2010. 2010 para 2011. Aí dia 1º de novembro de 2011, ele me pediu em casamento. Aí ele chegou de uma viagem e falou, me deu uma aliança, só que não falou nada, só me deu a aliança. Então, e eu fiquei na minha. Eu fiquei na minha, não respondi nada, mas eu não recebi um pedido, não, né? Ela falou obrigado. Eu falei, obrigada. Obrigado sim, obrigado não. Aí passou uma semana e falou, você não vai me responder, você quer casar comigo? Eu falei, ué, você não perguntou? Não tinha nem um papelzinho dentro, eu não entendi o que Tinha nada, só aliança e uma caixinha. Mas era só uma aliança? Era só uma, só uma. Então, o que você interpreta, né? Ó, tudo que eu uso é isso aqui, só. Basta. Aí, sem relógio, bom, sem nada. foi. Aí a gente passou um ano e a gente casou. A gente casou em outubro de 2012. E aí, bom, em seguida a gente já tem 2 filhos, né? Um de 5, outro de 7. Foi rapidinho. Não, a gente já era amigos, meu. E ele esses dias me revelou que o primeiro beijo que ele teve de uma menina era o meu em Ilha Grande, só que eu nem lembro, com 8 anos, sabe aquela coisa de fogueira? Tchau, biquinho e tchau. Diz ele, né? Na quadrilha, da festa junina. Exato, tipo isso. Que legal, gente. E o barco, vocês já tinham um relacionamento com este barco em específico, que é o Força Maior. Aí era mais comigo. Meu pai, ele em 86,
foi em 86, eu acompanhei meu pai na faixa, porque meu pai estava começando a querer ter um barco, um veleiro maior, né? A gente tinha um outro barco, um Velamar 31 na época, né, meus pais. E aí a gente foi na faixa para ver o 410 ou 345, eu não lembro qual que era. E quando eu entrei na faixa, que ficava em Santo Amaro, que inclusive é muito perto de onde a gente mora hoje, eu lembro de ter entrado na faixa e vi esse barco aqui em cima da carreta, vermelho, assim, enorme, assim, eu olhei aquilo ali e falei, nossa, uau, né, tipo... Até moleque, maravilhoso, assim, tudo era cara. grande. Era a nave do Star Wars, assim, cara, era um negócio impressionante, eu falei, nossa, que animal, né, tipo assim, aquela utopia de vida, assim, sabe? Aí eu falei, nossa, que legal, tal, e aí aquilo ali ficou na minha cabeça. Alguns meses depois, saiu uma revista, que se eu não me engano era Mar Vela e Motor, veio a revista... Que hoje é a Náutica, né? Eu não sei, bom, não sei. E aí veio um pôster desse barco que ele tá velejando com um balão, assim, uma foto aérea, assim, de polpa, assim. E aí eu peguei aquele pôster e pus no meu armário. E eu devia ter na época, isso foi em 86, eu tinha 9 anos. Aí eu pus ali e ficou até eu ir embora da casa dos meus pais, com 20 anos quase, 19 anos. Aí, pô, ficou aquilo ali, né? E aí, bom, passou-se muito tempo. Até que Aí a gente alugou um barco, já com filhos e tal, não sei o que, e a gente falou, a gente usa muito o barco do meu irmão, né? Que é o MB-45. MB-45. E aí a gente foi passar férias em Angra, a gente alugou um barco, porque o meu irmão também ia com a família dele no barco dele, então a gente alugou um barco e a gente viu que, puta, baita programa com os meninos, com a gente, com todo mundo, E um né? estilo de vida, né? Aí a gente Tem falou, uma vamos... história ainda pra vocês, né? Que vem da infância de Vem, vocês, então, e a gente né? quer Foi passar muito isso pra gostoso, eles, né? claro. Não, era tudo muito legal. Aí a gente, bom, vamos quebrar o porquinho, vamos ver o que a gente consegue comprar. A gente fez umas contas, ele, bom, dá pra comprar aí um 34, 36, né? E aí tá. Aí a gente na semana de vela, na semana de vela de ano passado. Ano retrasado. Ano passado. Passado. 19. 19. A gente, na cerveja ali, na canoa ali, depois da regata, eu comento com um amigo meu que trabalha na Marine Express. Falei pra ele, olha, se souber de algum barco à venda e tal, não sei o quê. Ele, tá bom, qualquer coisa eu te aviso. Aí passaram mais uns meses, ele me liga, falou, tô com um amigo meu aqui que ele quer vender um 36 e tal. Aí comecei a conversar com ele. E aí papo vai, papo bem. E aí eu pesquisei sobre o barco, vi que o pé direito dele era muito baixo. E aí, falando com ele, eu falei, olha, não, obrigado, tal, mas não interessa, tal. E ele falou, não, que eu quero vender, se souber de alguém, por favor, fala, porque eu quero vender esse barco para arrumar um outro barco. Aí eu falei, que barco que você tem? Ele falou, eu tenho um Fax 500. Eu falei, nossa, um Fax 500. Aí eu contei essa história, né, da nave do Star Wars lá, o Força Maior. Eu falei, pô, quando eu era pequeno, tinha um pôster de um barco lá, um Fax 500, se chama Força Maior. Ele, então, meu barco é esse aí. Eu falei, é um Fax 500. Ele, não, mas é o Força Maior. Isso foi numa quarta-feira à noite, tipo 10h20 da noite. Na quinta-feira, às 8 da manhã, eu tava no aeroporto pra vir pra cá. Sem o cara querer vender o barco. Ele não queria vender o barco. De jeito nenhum. Aí eu vim aqui, a hora que eu entrei aqui no barco, assim, um caos, cara. Assim, isso aqui já tá... Tá organizado. Isso aqui já tá parecendo uma Maxud Plaza do lado que era. Meu. Caindo aos pedaços, tudo detonado. Eu entrei, olhei, que durante um tempo eu trabalhei fazendo auditoria em barcos, né? Eu comecei a olhar, eu falei, bom, esquece, né? Não fecha a conta, que isso aqui é... Aí ele veio sozinho, né? Com o dono. ex-dono. Aí ele me liga e fala assim, meu, esquece, não dá. Bom, ele voltou pra São Paulo, né? Aí ele falou assim, o barco é um tesão, muito aí legal, comecei, só que não reanimou, dá. né? Comecei a pesquisar de novo fotos do barco, aí começava, eu mostrava, mandava pra ela por WhatsApp, eu mostrava pra ela na cama à noite. Só que ele ficou insuportável. Insuportável. Mais ainda. Mais ainda. Aí era um feriado, acho que de novembro, né, que a gente veio pra cá. Aí, bom, veio esse feriado, eu falei, vamos lá ver, deixa eu ver, pra ver qual é, né? Não, mas esquece. Eu falei, vamos lá, compra uma passagem nela. Viemos de novo. Aí sem chegamos o aqui, dono. O barco tava na poita, ali do lado de vocês, onde vocês ficavam, né? Aí a gente não tinha nem botinha, não tinha nada. Aí tinha um caiaque inflável, que mal ficava ali, murchava. Você tinha que dar 5 infladas nele e uma remada.
Aí, beleza, conseguimos chegar, né? Aí eu de longe olhava assim, falei, meu, eu tô perdendo, mas vamos que vamos, né? Preciso entrar pra ver qual é. Eu desci aqui, eu fui pra trás, pra boca, aí fui lá pro, olhei. Ele aqui, né? Só assim, né? Assim, ó. Aqui, Eu já tinha assim, visto desse tudo, jeito, né? Aí eu cheguei ali, então eu tava pro JP e eu falei assim, eu não sei o que você vai fazer, só que o barco é esse. Ele disse, você tá falando sério? Eu falei, eu tô falando seríssimo. Eu falei, você tem noção do tamanho da bucha que a gente vai encarar? Ela, eu não sei, mas você sabe, né? Eu falei, eu sei, você tem certeza? Ela, não, esse é o barco. Eu falei, tá bom. Só que assim, até então o barco continuava não à venda. O cara Né? não queria. O cara tava titubeando. Assim, Porque é o seguinte, esse cara, é que agora já não dá mais pra vocês verem, mas ele, por exemplo, aquela cabine de pro ali, que é a única parte que a gente conseguiu reconstruir por completo até agora, ele meteu a maquita ali, arrancou tudo, ele ia fazer uma oficina lá na frente, que ele estava preparando esse barco para fazer uma volta ao mundo solo, sem escala. E um cara já com seus quase 70 anos. Né? E bom, aí a gente voltou para São Paulo, fez toda a auditoria do barco, ficamos 3, 4 dias aqui, auditoria, né? A gente falou assim, pente fino. Aí voltamos para São Paulo, começamos a levantar todos os orçamentos, né? Aí o cara já tava titubeando para vender, né? Talvez sim, talvez... Aí ele tinha um carinho muito grande pro Ramiro, não me pergunte por quê. O cara é um personagem. E ele falava assim, se eu for vender esse barco, eu vou vender pro Ramiro. É mesmo porque não vai achar outro louco, né? Aí a gente falava assim, bom, beleza, mas ele tava pedindo um absurdo, eu falei, nem valia. Aí, bom, chegamos tudo, não, isso aqui vai sair, é o que vai sair pra restaurar o barco. Então você pensa aí um preço, né? A gente jogou 80 mil, né, pra ele, falou assim, vai. Ah, não sei o quê, porque vale 400. Ah, quê? 400? Não, esquece, né? Aí, beleza. Aí foram mais 2 meses, não, o negócio fechou. Acho que eu demorei mais pra conseguir comprar o barco do que pra casar com ela, cara. Não, também não exagera, né? Mas foram o quê? Aí, em janeiro foi que... Aí a gente... a gente veio ver o barco, acho que era em outubro ou setembro. É, por aí. E a gente comprou o barco dia 21 de janeiro. Foi. Aí foi que a gente falou, ferrou. Agora é pra onde a gente corre, né? Porque a gente falou, e agora? Só que precisava tirar de lá, a gente não sabia a situação. A gente só foi tirar da Poito, acho que foi em fevereiro. Quando vocês não estavam aqui, voltaram. Dia 30 de janeiro. Que a gente tirou o barco. E aí começou a loucura. Então foi aí quando a gente começou a ideia, a gente precisava tirar ele da Poita para começar a obra, porque não tinha o que fazer aqui, distância, sem DIN, sem nada, não dava. Inicialmente assim, a gente começou a montar uma estratégia de como reativar o barco, né? Porque o barco estava abandonado há muito tempo, assim, ele estava assim, 17 anos. inexplicável como o barco não afundou. Não, é sério, porque não tinha um fio elétrico passado, não tinha bomba de porão. Não tinha nada. Não tinha nada, bateria. Zero. Não tinha marinheiro, não tinha ninguém quem cuidasse do barco. Ele estava abandonado na Poita. O ex-dono, onde que é? Pra você ter uma ideia. Oi, gente. Pra você ter uma ideia, a primeira vez que eu vim ver o barco com ele, faziam 8 anos que ele não colocava o pé no barco. Nossa. E sem marinheiro, sem nada, ou seja, né? Milagre. E todos os registros das entradas de água tinham aqueles cunhos de madeira, né? Tudo socado. Mas até aí, alguns deles estavam se desfarelando, né? Alguns? Vários. Todos. Podre, né? E aí a ideia era como fazer, a gente falou, vamos tirar o barco e leva de caminhão. Não, vamos tirar e trocar as válvulas. Não. Só que o problema era o calado. Que é? 3 e alguma coisa. 3 e ainda não sabe. 20. Não, acima de 3. O primeiro dono, né, ele fala que ele tem 3,6 metros, eu acho, um negócio assim de calado. O mergulhador, pelo que ele conseguiu medir, né, de uma forma bem precária, deu 3,15. Bom, mas tá aí. 3 e alguma coisa. Então é muita coisa, né? Então aqui, e além do mais, ele é muito pesado. Esse barco aqui é o primeiro Faixa 500 fabricado, então ele é o plug do molde. Diferente dos outros, que, por exemplo, todo o convés é um sanduíche de fibra, madeira balsa e fibra. Esse aqui é fibra pura. O casco também é todo fibra, só que ele é muito mais espesso porque esse barco ele foi feito de dentro para fora. Diferente dos outros barcos que eles são laminados pela parte exterior e vai... Então assim, um Faixa 500 normal pesa 14 toneladas, esse aqui 18. É muito pesado.
E esse barco aqui também, como ele foi feito por o dono do estaleiro na época, ele tem quilha, leme e mastreação diferente, né, maiores. Então, Regata. eu não sei se é regata, mas o cara, o primeiro dono ele pôs assim na época, e isso também, grande parte disso tudo foi o que salvou o barco. Por exemplo, tudo que tem no barco assim, na sua época, era o melhor que existia. Então, por exemplo, toda a mastreação é Selden, é sueca. Então, por exemplo, abandonado, sem nenhum aterramento, e o mastro está zero. Não tem nenhum ponto de eletrólise nem nada. Os enroladores também, a gente desmontou agora, estão bons. Ele tem um monte de dispositivos hidráulicos de ajuste da mastreação. Então, tudo que ele foi feito. Completo, né? E o casco, toda a laminação do barco é feita em epóxi, que também ajuda muito, porque ele não tem osmose. Até na hora de tirar. Até a gente tira ruim, teoricamente não. Mas até agora a gente não achou nada, nada na laminação dele estava ruim, nada. Pelo contrário, tudo que é laminado está impecável. E aí você vê tudo que é do barco, que a gente achava, era tudo assim, coisa boa, né? Tem ar-condicionado, tem o Os dobradiças, por exemplo, todas as ferragens do barco são banhadas a ouro. Tudo. Então assim, tudo é muito forte, tudo muito, sabe, robusto, né? Então acho que isso foi também que fez que o barco sobrevivesse. Tanto tempo sozinho. Então é essa a história. A ideia agora é Quanto tempo já estão trabalhando no barco? Desde fevereiro. Fevereiro de 2020. E os planos iniciais eram terminar quando? Então, vamos lá. E a gente comprou, porque nunca... quando eu vim ver o barco, eu fiquei, já na primeira visita que eu vim aqui, né, até por hábito do meu trabalho, eu pesquisei tanto o estado do barco como quais os recursos disponíveis aqui. Né? E aí comecei a perguntar em todas as marinas, se dava para tirar o barco, se não dava, quem eram os prestadores de serviço, quem era o bom, quem que não era recomendado. E aí eu cheguei num pessoal aqui, que se chama Orcadec, que é fantástico, assim, a qualidade do trabalho deles é impressionante, assim, muito boa, né? Eles fazem marchetaria, que é arte em madeira. E o dono da empresa é um alemão, e o cara, ele tem paixão por barcos, assim, trabalha muito bem, tecnicamente o cara é muito bom. Só que eles têm uma desvantagem que é totalmente entendível aqui, que é uma equipe muito pequena. Então é basicamente o proprietário e um ajudante. Então para eles conseguirem encarar uma obra desse tamanho, às vezes é meio pesado, eles conseguem fazer, mas não na velocidade que a nossa vontade quer. Né? E a ideia é a gente usar o barco, a minha ideia era passar o Natal e Ano Novo no barco. Pelo menos para mostrar para as crianças, né, o que é o barco. Elas não conhecem, eles estão super ansiosos. Só que, porque a ideia é um dia morar aqui. A ideia é um dia morar aqui. Então, por isso também a gente quer fazer os ajustes para ser uma casa, né? Bom, que nem vocês, né? Então, claro que tem espaços que você consegue minimizar, reaproveitar e um monte de coisa. E a felicidade de passar de um planejamento de 36 pés para um 50? Então, é que ele caiu no nosso colo, né? Não foi por acaso. Vocês vão sempre querer mais 2 pés a mais, igual todo velejador, ou acho que 50 então, tá bom? Eu não sei, eu acho que por enquanto, assim, durante umas 3 encarnações, acho que isso aqui vai dar. Eu queria até, não dá pra diminuir. Melhor não, né? Na verdade, assim, tem aquele ditado que é muito comum no meio náutico, entre os velejadores, que é o barco te escolhe, né? Não é você que escolhe o barco, né? Então foi um negócio muito bizarro, sabe? Eu descobri um barco na Paraíba, eu morando em São Paulo, que era o barco que eu tinha durante toda a minha infância no pôster do meu armário, né? E aí de era teu, já nasceu pra você. E aí a primeira vez que a gente veio ver, aqui tinha eu até contei no nosso Instagram, né? Eu tinha um cachorrinho. E ele sem ver, eu peguei o cachorro e enfiei no bolso, né? Não vou falar nada. Saí na surdina, a gente foi embora. Aí cheguei lá no hotel e falei assim, então, preciso te contar um negócio. Foi no avião que você me falou isso. Eu fiquei muito puto. Aí ele falou assim, então, ó, eu tirei Ela roubou uma parte do barco. Eu falei, eu não acredito que você roubou. Mas espera. Ela não é roubou, é um sequestro. Se a gente não comprar, eu devolvo. Eu falei, como é que você vai devolver o cachorro? Você vai vir pra cá de novo? Eu venho. Eu falei, olha, isso não é nosso. Aí eu falei, ó, se é pra ser, fica com a gente, senão eu devolvo. Ele acabou ficando, então foi a cereja do bolo. Eu falo que ele vai voltar só quando estiver pronto, ele volta. Aí agora a gente mandou até recuperar ele direitinho, bonitinho, pra gente voltar no seu lugar original. Então tem assim, várias coisas.
E aí uma outra coisa, assim, a gente tem um casal de amigos que tava nesse verão que a gente alugou o Delta, que eles falavam assim, gente, todos os barcos que a gente comprou, a gente fez xixi no barco. A gente carimbou o barco. Se você gostar do barco, você tem que fazer xixi no barco. Tem que fazer xixi no barco, na proa, em qualquer lugar do barco. Tipo cachorro. No barco mesmo? Não, no barco, não, tipo... não. Fazer xixi na privada. Não, carimbar o barco. É. Não, Sim, não, essa parte é tua, essa é a tua interpretação. Não fique com vergonha. Essa é a tua tem que fazer interpretação. Tipo cachorro, xixi no barco. Não fique com vergonha, você já fez xixi no mastro. Então, No mastro não sou cachorro. Que tô vendo aqui. aí, beleza. Aí a gente, esse dia que a gente veio aqui, a gente ficou umas 4 horas. E eu me deu aquela vontade de fazer xixi. Falei, cara, eu preciso fazer xixi, eu não tô aguentando. Não dava pra fazer xixi lá fora porque tava cheio Os de pescadores barco. passando do lado. Não dava, pleno sol de meio-dia, né? Falei, não dá pra baixar a calça e fazer xixi. Não tinha escadinha pra fazer xixi, não tinha nada. Falei, e agora? Não tinha privada, não tinha nada aqui dentro. A gente tinha achado uma cumbuquinha aqui, né? Eu falei, vou fazer aqui dentro da cumbuquinha, né? Depois depois eu jogo fora. Beleza, aí falou, o Ramiro tava na frente, falei, não vem aqui que ó, vou fazer xixi, vou fazer malabarismo, não sei o quê. Ok, fiz meu xixi, daqui a pouco passa uma lanche, dá aquela marada. Pá! Virou geral. Ou seja... A frente tá carimbada. Bom dia! De uma forma muito sincera, o que a gente acabou comprando? Um casco, uma quilha e um mastro. E as velas? E as velas que são... São 9 parafusos, e aí vários parafusos. Não, parafuso a gente vai comprando ao consórcio. Tem vários parafusos. Foram 9 velas que a gente comprou junto com isso aí. Nossa! Então acabou valendo a compra do barco. Então a ideia, o barco, o que a gente fez inicialmente? A gente chegou aqui, era toda a parte elétrica e hidráulica, tudo novo. Então como o barco está desmontado, vocês podem ver, ficou muito mais fácil a gente tirar o pouco que restava. O antigo dono, ele já foi tirando também, então não tinha nada. Estava bem desmontado. E aí, trocar todas as válvulas. O barco tem 14 válvulas. Então, que pra gente era, que absurdo, né? A gente precisa eliminar algumas delas. Mas quando a gente começou a abrir as válvulas, a gente ficava com as manoplas na mão, porque simplesmente elas se desfaziam todas elas. Então, aí o processo que a gente fez foi colocar a tubolite por baixo, vedar o casco com todos os... Porque tudo isso sem conseguir tirar o barco da água. Não Aqui tinha a gente como. não tem infraestrutura que consiga tirar o barco da água. E agora a gente está seguindo a ideia inicial mesmo, que é de colocar em condições de segurança e ir embora. Então, válvulas já estão feitas, que isso demorou um bom tempo, porque é um trabalho demorado, aí tem que cortar, recolocar, enfim. Toda a parte já tá pronta. hidráulica pronta, elétrica está pronta, o motor está sendo montado agora. Tudo refeito. Tudo refeito, estaiamento estamos terminando hoje, teoricamente. E falta colocar o leme. Então, fora essa Que zona... tá todo recuperado. Fora a zona do barco, ele está pronto para partir. E aí depois é esconder as coisas para navegar. Só que a gente hoje estava fazendo meio vendo espaço, né? É muita loucura ir com barco assim com tudo solto. Isso aqui é perigoso, então, isso aqui é perigoso. Eu Então, não a saio ideia assim. É colocar no caminhão, a gente vai gastar uma grana aí que a gente não queria gastar e colocar tudo e Fazer o transporte. via terra, tem verniz, tem madeira, tem espuma, tem forro de teto, tem um monte de coisa. Então, assim, talvez a gente gaste essa grana que não estava nos nossos planos, mas vai ser muito mais seguro, né? Sim. Do que também atrasar e sair daqui é uma sinuca de Não, bico, né? uma coisa assim que tava que pessoalmente me deixa muito angustiado, assim, ter o barco tão longe e não poder acompanhar o passo a passo. Tem coisas que são importantes que eu faço questão de acompanhar. Por exemplo, a troca do estaiamento, a prensagem dos terminais Norseman, por exemplo. Eu, durante o meu trabalho, já vi muita coisa errada por causa disso. Inclusive, esse barco aqui, mais uma vez, eu não sei como se salvou. Que eu não vi um terminal Norseman que estava aqui montado no barco, que estava bem feito. Estava tudo errado, oxidado. Então, assim, tem coisas que eu faço questão de acompanhar. E ficando tão longe assim fica muito caro. A pandemia acabou ajudando bastante, porque derrubou o preço das passagens muito e o pessoal aqui ficou sem serviço. Então eu consegui concentrar muita mão de obra aqui. Então evoluiu muito durante a pandemia. Só que agora a gente vai levar ele lá para o Guarujá e vai fazer tudo lá. E depois de pronto curtir, né? Be happy. Be happy, e aí a ideia é curtir com o barco de final de semana. Sim, pronto nunca fica, né? Isso é fato. E é muito legal porque assim, como a gente tem um canal no Instagram, aparece gente contando cada uma experiência que já teve no Força Maior.
Então, assim, o cara que já velejou, o cara que resgatou o barco quando teve a deriva aqui no Rio, aqui em Cabedelo, o cara que montou, o cara que, sei lá, qualquer coisa, vão aparecendo histórias, né? Inclusive, fotos antigas que o pessoal do Fast, né, aqueles colecionadores de revista, aí eu falei, olha o que eu achei do Força Maior, aí eles dão a revista deu pra gente revista original da época com a matéria dele. E assim, é o maior cuidado nas revistas, porque é aquela que se abre assim de escola, né? Então tem que botar, só abre assim, né? Só pra espiar, né? Então, vocês já estão planejando fazer um livro de visitas aqui, né? Quase, que vai contar toda a história de... Quase isso. Quando esse barco nasceu? Foi... documento dele, a batida de quilha dele é 84, só que ele foi pra água em 86. Né? 34 anos de água, 34 né? anos. Mas mais de vida. De vida. E sendo metade disso abandonado aqui. Metade. Exatamente a metade, 17 anos abandonado. E quem quiser entrar em contato com vocês, como é que faz? A gente tem um Instagram, que é Força Maior, _ Fast 500. E bom, lá a gente pode seguir a nossa história. Então, se quem tiver fotos, histórias, por favor, mandem. Que é muito legal receber Manda, isso, até cara. o pessoal aqui da Paraíba, né? É muito legal que receber sempre fala isso. que tem alguma história, que de repente estava na pose e desapareceu, que nem vocês, né? Cadê o Força Maior? Enfim. Isso é uma muito colcha legal. de retalhos, né? Que você vai juntando, é muito legal essa parte. A parte que mais nos encantou até agora é justamente isso, a convivência mais pessoal da história, né? O envolvimento de cada pessoa que aparece, conhecer pessoal daqui, é muito legal isso tudo. Uma história de vida. Um barco de uma vida longa, de um barco que ainda vai ter muito ainda para viver. Pra viver, exatamente. Aí é isso. E lá no Instagram tem um pouco do YouTube, sei lá, quando desceu na quilha, dá pra ver. Tem no link da bio tem várias coisinhas, tem o Apoia-se, tem coisa lá. Então é isso, essa é a nossa empreitada longa e gostosa, né?